Gente, é lógico que ao longo do dia nós vamos saber mais informações, a PF deve fazer coletiva de imprensa, trazer os dados à tona e, lógico, a Itatiaia segue acompanhando isso tudo. Mas lá em Brasília, Eduardo, tem mais um problemão lá, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, desmarcou uma reunião prevista para essa segunda-feira com líderes partidários. A percepção foi de que havia poucos parlamentares em Brasília. Lógico, a turma está de férias, não ia lá só para essa reunião com o Lira, né? A reunião havia sido desenhada pelo próprio presidente da Câmara para tratar de temas que estão incomodando os deputados, como o veto de Lula a emendas parlamentares e operações da Polícia Federal no Congresso, que é essa que a gente falou da semana passada, né? Mesmo sem reunião, Lira estará em Brasília para começar as articulações. Eduardo, eu posso fazer uma leitura ali que Lira não está tão forte assim, porque ele não conseguiu aglutinar os líderes lá? Júlio, o Nordeste brasileiro, além de ter um povo maravilhoso, as praias mais bonitas e aquecidas do mundo, comida maravilhosa, tudo bom. O Nordeste tem umas figuras públicas assim, admiráveis. Outro dia eu estava vendo, semana passada, está tendo um quebra-pau entre a Tereza Collor, lembra? Tereza Collor, viúva do irmão do Collor. Como é que chamava? Pedro. Viúva do Pedro, tá brigando feio com a irmã por causa de herança. Aí, é Lira, família Lira. Agora, hoje está na manchete que os filhos do Pedro estão pedindo para sair da sociedade com o Fernando, com o Collor, por causa de dívidas. Aí vem esse outro lado do Nordeste, das Alagoas. Eu não sei porquê, toda vez que eu ouço falar do Lira, eu penso no Capitão do Mato. Você vai falar assim, mas Eduardo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu detém. O Capitão do Mato normalmente era caçador de gente, mas ele buscava também era chamado como capitão de assalto e entrada. E aí, Eduardo, onde é que você quer chegar? Bom, ele tinha umas armas pesadas e costumava levar os escravos acorrentados. Aí o Lira é mais ou menos assim, qual que é a arma dele? É o voto. Só vota o que convém. Quem que ele caça? Os líderes, para dizer que são os líderes que estão pedindo. E ele caça de qualquer jeito e, se bobear, ele leva arrastado para Brasília. E o que ele quer no fundo? No fundo? É a compensação por ter dias mais agradáveis para ele e para sua turma. Entre outras coisas agora, Júlio, eles estão querendo, mas, salvo engano, o Marcelo vai confirmar, mais 5 bi, além de tudo que já levaram para o ano, e estão querendo, entre outras coisas, botar freio da Polícia Federal para quando ela tiver uma surpresa, ela entrar na minha casa, mas não entrar no gabinete de um deputado. Ô, Edu, eles querem emendas, viu? Emendas parlamentares. Pois é, e também estão de bronca com esse negócio de ataque ao Jordi lá e os deputados. Então, o capitão do Mato, Lira, Júlio, é o terror da nossa política de governo que precisa de sustentação. É uma coisa impressionante. Lula, Bolsonaro, olha, tirando Jesus Cristo, para ele não dá encarar, qualquer um que sentar naquela cadeira é refém dos capitães do mato, tipo esse Lira. Ô Marcelo, vou insistir com você nisso. Me parece que o Lira não está tão forte assim. Parece que foi mal planejado, né? Porque ele anunciou ontem de manhã que ele ia antecipar o retorno dele em Brasília. Ele anunciou, vou encurtar minhas férias, né? Para poder pressionar o presidente Lula, fazer uma reunião com as lideranças sobre o corte de verba das emendas, né? O presidente Lula cortou mais de 5 bilhões de emendas parlamentares. Então ele anunciou que estava voltando para Brasília para resolver essa situação. Cortou as férias dele. Só que faltou combinar com os outros líderes, né? Que, pelo visto, não acharam o assunto tão urgente. E aí ficou parecendo uma coisa, né? Faltou entrosamento ali. Ele encurtou as férias, voltou correndo para Brasília para dar um recado para o governo, só que os outros líderes partidários não consideraram a situação tão urgente assim. O Lira, eu vejo ele atuando de forma muito clara, como aquele meio de campo, né, entre a defesa e o ataque ali. O ataque são os deputados e a defesa é o governo. E aí, a todo momento, o Lira leva lá no ataque e depois volta para a defesa. É um leva e traz um pouco, né? Olha, o presidente Lula, os deputados não querem, não aceitam esse corte. E aí, o que você vai me dar? Vai me dar cargo? Vai me dar mais poder? Aí depois ele vai lá nos deputados, deputados, o Lula não vai dar isso aqui que a gente pediu, não. O que é que a gente vai fazer para conseguir pressionar ele? Só que acaba sendo um papel, né? Fica feio esse papel, né? E o recado? É um recado forte, fraco? Só para confirmar. Então, assim, na verdade, nós tínhamos lá 11 bilhões nas emendas. Aí os caras colocaram mais 5 bilhões. Aí o presidente falou, não, mais 5 não. Vocês só vão ficar com 11 bilhões. E aí vem a choradeira. E aí, se a gente for observar, tem uma reunião dele com o Haddad, com a Fazenda, tem uma aproximação com o governo, e eu acho que é muito isso que o Marcelo falou.
é o momento de negociar. Então, assim, ó, tudo bem, ó, eu vou chegar mais cedo, vou falar que as pessoas não estavam aqui, então a gente não pode debater sobre esse assunto. Me diz aí, o que a gente vai fazer com esses 5 bilhões aí? Como é que a gente resolve isso? E aí vem os bastidores, que a gente não acompanha, e depois, sim, depois do dia 5, a turma retorna, todo mundo depois do carnaval, de pular com seus abadás, e aí tudo já está mais encaminhado, mais fácil de negociar, porque você já teve uma negociação prévia. Eu acho que isso é um balão de ensaio. É para dizer o seguinte, ó, eu estou aqui lutando pelos interesses da turma, dos meus coleguinhas, mas primeiro a gente vai negociar. Ô, Júlio, eu acredito em reencarnação por convicção, mas se não fosse, eu acreditaria por questão de justiça, sabe por quê? Tem uns caras que têm uma vida nesse plano, que é uma vida de expiação, que é pra gente crescer, que eles seguramente vão ter que voltar depois para acertar. Você acredita que aqui se paga? Não, aqui também se paga, os caras não têm paz. Mas vão voltar. O cara igual esse, você vai voltar para cortar cana no Nordeste, você vai ver. Esse monitoramento, o Alexandre de Moraes diz que foi monitorado, não é isso? Através de triangulação. E aí, nos corredores, se ouve muito sobre uma tentativa de relacionar Alexandre de Moraes com o PCC. A última postagem do Carlos Bolsonaro tem um dia. Ela fala o seguinte, é uma publicação da revista Oeste, falando o seguinte: PT apaga a publicação em que relaciona Alexandre de Moraes ao PCC. Postagem afirmava que hoje o ministro do STF era golpista e repressor dos movimentos sociais. E aí ele faz essa postagem, você vê a rivalidade entre ele e o Alexandre de Moraes e essa troca de farpas o tempo inteiro. Esse tipo de coisa não pode ser o motivo para uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão, né? Sim, Marcelo, William, claro que não. É como se a gente fosse pensar alguém que faz uma denúncia que o Eduardo Costa comprou o helicóptero ou avião do Hulk lá de 4 milhões, né? Que Sim. alguém faz essa denúncia e a Polícia Federal, 40 milhões, faz a operação, né, mancha o nome da pessoa, do Agora, homem Marcelo, público e mas depois descobre que não tem nada de verdade. Peraí, você não está dizendo que foi isso, que foi a causa da operação. Não, eu estou dizendo que só para mostrar essa rivalidade e aí vem o que estaria por trás disso, de uma tentativa, através do monitoramento da ABIN, de relacionar Alexandre de Moraes a qualquer outro tipo, ou ao PCC, ou fulano está encontrando ciclano, e através disso eu consigo monitorar e provar alguma coisa contra o cara. É isso. Gente, é lógico que ao longo do dia nós vamos saber mais informações, a PF deve fazer coletiva de imprensa, trazer os dados à tona, e lógico, a Itatiaia segue acompanhando isso tudo. Mas lá em Brasília, Eduardo,